Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre palavras, na verdade, sobre o momento de não usar as nossas palavras, ou seja, o momento de não dizer nada. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal que eu falo com vocês sobre a importância daquilo que falamos, o poder que as nossas palavras têm, quando a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E hoje eu quero trazer para você aqui 5 pontos onde você não deve dizer nada. Eu sempre falei aqui, pontuei para você, a importância de quando falar, como falar. Hoje eu quero pontuar com você 5 situações, 5 momentos em que nesses momentos você vai escolher ficar calada. Nós sabemos que muitos problemas que nós temos, que nós precisamos resolver depois, são ocasionados pelo nosso falar, pelo nosso muito falar ou por falar no momento errado. Eu espero que com essas 5 questões você possa refletir bastante a partir de hoje e resolver guardar o silêncio nesses momentos específicos. A cada momento que eu for pontuando onde você deve escolher o silêncio, você vai ver aqui no cantinho da tela um versículo que pode ajudar você a compreender ainda mais a fundo isso que eu estou falando. Então você pode pegar aí uma caneta e um papel, anotar esses versículos e ao final do vídeo você observar cada um deles com calma. A primeira situação onde você não deve dizer nada, onde você deve guardar o silêncio, é no momento da ira. Eu acho interessante que Augusto Cury, que é uma pessoa assim bem renomada no sentido de nos explicar sobre inteligência emocional, sobre como lidamos com as nossas emoções de maneira positiva, ele fala em um de seus livros que os 30 primeiros segundos que estamos irados são os momentos que nós falamos as coisas das quais nós vamos nos arrepender profundamente. Porque ele explica dentro da neurociência que quando a gente está irado, algumas partes do nosso cérebro meio que perdem o filtro ou o senso e agimos de forma irracional. Então, minha amada, em momentos em que você sentir que está ficando irada, que você está assim, meio que sem o seu controle emocional, escolha o silêncio, principalmente às vezes em relacionamento conjugal. Quando há uma divergência entre marido e mulher, nós mulheres, a maioria de nós, gosta de ficar argumentando e falando e querendo trazer a razão para o nosso lado. E muitas vezes nesse processo de não escolher o silêncio, acabamos ficando iradas e vamos pecar contra Deus e agir de forma irracional até contra os nossos maridos. Então, quando você estiver irada, escolha o silêncio. Outra situação onde você deve guardar o silêncio é quando você tiver apenas um lado da história. Interessante que isso não é válido só para quem faz aconselhamento. No meu treinamento para líderes do Ministério de Mulheres, inclusive se você não faz parte dele ainda, o link está aqui embaixo, é o treinamento onde eu ajudo mulheres a ministrar a vida de outras mulheres, esteja começando do zero um ministério ou já seja uma líder experiente que aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho. Temos um módulo sobre aconselhamento. E uma das questões do aconselhamento é exatamente isso. Você não emitir nenhum julgamento, nenhuma opinião, quando você tem apenas um lado da história. Temos a tendência de, por exemplo, quando uma amiga conta para nós algum problema que passou com outra pessoa que nós conhecemos, ou seja, que faz parte do nosso ciclo de amizade, e a nossa amiga conta como aquela pessoa agiu ou reagiu a uma situação, se nós ouvirmos só o lado dessa amiga que está contando e não soubermos a posição da outra pessoa, fica fácil nós nos posicionarmos a favor dessa amiga ou contra essa amiga em detrimento da outra pessoa. Nunca podemos tomar uma decisão baseada em apenas um lado da história. Busque sempre conhecer os dois lados. E se você não tiver condições de descobrir o outro lado da história, seja apenas uma boa ouvinte. Escute o que a pessoa tem a dizer, escute a história que ela está lhe contando, mas evite emitir qualquer tipo de julgamento ou decisão baseado apenas em um lado da história.
Outro momento onde você deve guardar o silêncio é quando futuramente você pode se envergonhar das palavras que você disse. Interessante que aqui em um vídeo onde eu falei para você sobre o uso das palavras, eu mencionei uma frase que eu não vou me recordar agora o autor, mas que fala sobre se as nossas palavras fossem uma bebida, nós seríamos nutridas ou envenenadas por ela. Pense nisso. As nossas palavras, elas precisam ser emitidas com sabedoria. E na falta da sabedoria, a melhor coisa a fazer é tomar o silêncio. A palavra de Deus diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, minha amada, cuide naquilo que você vai falar, porque naquele momento, naquela situação, pode parecer extremamente necessário que você diga alguma coisa, que você emita uma opinião, que você conte algo que você está atravessando. Mas depois daquela situação, alguns dias passados, com a mente mais tranquila, você pode vir a se arrepender daquilo que você falou. E palavras lançadas não podem ser recolhidas. Então, quando você não tiver certeza como você vai se sentir daqui a alguns dias em relação ao que você vai falar, escolha o silêncio. O quarto ponto é: se não for da sua conta, mantenha a boca fechada. Eu amo esse versículo de Provérbios que diz que aquele que se mete em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas. Minha amada, já passou por um cachorro que você não conhece e tentou agarrá-lo pelas orelhas para ver o que acontece? No mínimo, você vai levar uma mordida leve. No mínimo. Então precisamos, como mulheres sábias, entender que tem assuntos que não nos dizem respeito. Infelizmente, muitas de nós entram em situações difíceis, embaraçosas e até com um grau de dano bastante ruim, porque se intrometeram em questões alheias. Nós não temos que nos envolver em questão que não nos diz respeito. E quais são as questões que nos dizem respeito? Aquilo que está relacionado a nós, a nossa própria família. E quando eu falo a nossa própria família, tenha até cuidado em relação ao que você vai se envolver, que compete e discerne a vida do seu esposo. Tem algumas questões que são dele e que ele precisa resolver e que ele precisa se posicionar. Então, esteja sempre atenta. Não se intrometa naquilo que não é da sua conta. Fique com a boca fechada e isso só vai te trazer benefícios. E o último ponto para nós encerrarmos o nosso vídeo de hoje, com aquela sabedoria que vamos levar para a vida, é: não fale se você já falou mais de uma vez. É interessante essa questão porque às vezes a gente acredita que tem que ficar repetindo uma coisa para alguém até que aquela pessoa tome uma decisão ou uma ação, que é o que nós esperamos. Você já viu, eu vou ilustrar aqui com uma situação bem familiar, principalmente para aquelas que são mães. As mães falam para os filhos assim: vem almoçar, né? Filho, vem almoçar. Aí a criança não aparece, ela está lá brincando, fazendo alguma coisa, ela não aparece. Aí você fala de novo: filho, vem almoçar. Aí você ouve lá longe tô indo, mas a criança não aparece. E você continua chamando e se desgastando, e a voz vai aumentando, e você vai ficando nervosa, irritada, e chega na porta às vezes do quarto onde seu filho está brincando, e estressa com ele. Amada, não precisa. No máximo, chame o seu filho, sua filha para uma refeição por 2 vezes. Se na segunda vez ele não responder, ela não responder, não vier atender o teu chamado, comece a refeição. Faça a sua refeição, não espere, porque a criança vai aprendendo que você não vai ficar insistindo, você não vai só começar a comer quando essa criança decidir por vontade chegar ali. Isso vai estabelecendo regras e limites que são saudáveis, e isso não é aplicável somente à criança. Quando você fala uma coisa repetidas vezes para o seu esposo, por exemplo, tem que trocar a lâmpada do corredor. Tem que trocar a lâmpada do corredor. Você já trocou a lâmpada do corredor? A lâmpada do corredor ainda está queimada. Isso não é necessário. Você fala o suficiente para saber que a sua mensagem foi ouvida. E deixa que o outro tome a posição que tem que ser tomada.
Eu já falei em outros vídeos, quando falamos sobre relacionamento, que você não vai trocar a lâmpada. Então, se você precisa aprender sobre papel de marido, esposa, dá uma olhada em vídeos anteriores que eu tenho aqui sobre casamento, que vai te ajudar bastante. Mas o que eu quero reforçar aqui é que quando ficamos falando a mesma coisa repetidas vezes, vamos ser até comparadas àquela mulher rixosa, àquela mulher briguenta, aquela mulher que fica arranhando o mesmo assunto. Fale o suficiente para você ter compreensão de que a pessoa ouviu o que você disse, no máximo 2 vezes sobre um assunto e acabou. Para que a pessoa entenda que você já comunicou o que era necessário e agora a atitude tem que vir da parte dela. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, que você aprenda a partir de hoje a guardar o silêncio nessas situações e em outras situações onde Deus instruiu o teu coração a guardar as tuas palavras. Lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Deixa aqui para mim nos comentários, você se considera alguém que sabe guardar as palavras ou normalmente nas situações, principalmente de estresse, você costuma falar e se arrepender depois? Vamos continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora. Claro, compartilhar o nosso canal em tuas redes sociais. Estamos quase chegando à nossa meta de 40 mil mulheres segundo o coração de Deus. E quando atingirmos essa meta, nós estaremos marcando a nossa live de celebração, comemoração, para que juntas possamos agradecer ao Senhor por essa comunidade que só tem crescido. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!